Olá, meu nome é Camila Feu, sou esposa do Davi Feu há quase 17 anos, mãe de 4 garotinhas, sendo que uma ainda está a caminho. Nós somos uma família educadora há 4 anos. Oi, meu nome é Giovana Feu, eu sou a primogênita da família e eu tenho 14 anos. Eu amo lettering, amo também design e empreendedorismo e amo papelaria. Eu também tenho um perfil no Instagram chamado @versículoscaligrafados, onde eu posto os meus letterings, os meus resumos e mostro a minha fé em Cristo. Olá, meu nome é Luísa Feu, eu tenho 10 anos, eu amo ler, eu amo escrever, eu amo desenhar, ainda mais com aquarela, mas também amo brincar de bicicleta. E quando eu crescer eu também quero ser muito escritora, eu já tenho alguns projetos, um de poesias e o outro uma ficção, A Máquina dos Mundos. Oi, qual é o seu nome? Liz! Prazer, Liz! Quantos anos você tem? 3 anos! E você gosta de fazer homeschooling? Sim. Você ama? Ama! E o que você mais gosta de fazer? É papá. Comer papá? Sim. E gosta de ir pra bisa também? E pular no pula-pula? Sim. E fazer arte? Não! Essa cara foi de óbvio. Não tô filhote. Ah, gosta de fazer arte comigo? Tá faltando uma irmã aí? Quem que tá faltando aqui? Qual irmã? Ana. A Ana! Onde tá a Ana? Quando meu marido conta quantas filhas ele tem, fala que a sogra vive perto, participa ativamente da nossa rotina, as pessoas costumam ficar chocadas. Muito mais, né, quando ele conta que nós somos uma família educadora, que a gente resolveu assumir a educação das nossas filhas integralmente, principalmente porque elas têm idades muito diferentes. Eu tenho a impressão que as pessoas imaginam um certo caos, né? Aquele monte de mulheres juntas o dia todo, com ideias muito diferentes, com vontades específicas, tendo que conviver o tempo todo. Mas na verdade a nossa rotina ela é bem harmônica, graças a Deus. E é esse o tema da nossa conversa. A rotina de uma casa que dança a mesma música. Recentemente eu li uma frase da Elizabeth Elliot, que eu achei assim muito apropriada para começar a nossa conversa. Se 2 pessoas concordam em dançar juntas, concordam em dar e receber, em quem vai liderar e em quem vai seguir. É assim que a dança funciona. Quando há insistência na liderança de ambos, não há dança. Aqui nós temos, eu creio que o primeiro princípio para que uma família dance a mesma música, né? É a aceitação da hierarquia, né, familiar. É saber quem lidera a dança. Né? Felizmente a gente não precisa gastar nosso tempo decidindo quem vai liderar, né? Porque o nosso Criador já decidiu isso por nós. E quando nós desempenhamos a nossa parte na dança, a gente encontra uma alegria plena. Dentro de uma casa precisa ter hierarquia. As crianças precisam saber de onde vem a liderança, de onde vem a direção. Caso contrário, elas vão ficar confusas e a gente não vai conseguir dançar a mesma música. Nós, como esposas, precisamos entender, né, quem é que dá a direção. Né? Embora a gente assuma de uma maneira muito ativa, né, muito dinâmica o funcionamento da casa, né? Somos nós que geralmente estamos ali na rotina, no dia a dia, ensinando, estudando, né, os conteúdos para passar para as crianças, mas a gente precisa ter clareza que a direção ela não pode ser tomada por nós de qualquer maneira. Ela precisa estar alinhada com a liderança do nosso marido. Quando nós temos essa clareza de quem escolhe a música e lidera a dança, as crianças também têm. Eles também percebem. Quando a gente reconhece isso, essa submissão ela não é um fardo, né? E a gente consegue gozar de uma tranquilidade,
de uma paz muito maior, né? E os filhos sentem isso. Eu costumo falar que a grande transformação, ela acontece em nós, né? Não adianta a gente achar que vai ensinar uma coisa que nós ainda não aprendemos. Então, pra mim, ninguém foi mais transformada nesse processo todo quanto eu, né? Porque sou eu que tô aqui diariamente tendo que rever a maneira como eu penso, tendo que rever a linha que eu tô seguindo, né? Tendo que me submeter a esse arranjo, né? Tem momentos que eu tô confusa, né? Eu não sei o que fazer, eu tô ansiosa, eu corro pro meu marido, eu falo, ai amor, eu tô, sabe, tá difícil, as coisas não estão fluindo. E parece que ele vem com uma palavra assim tão simples, sabe? Então, tira todo aquele peso, né? Então, eu sei que não são todas as mães, não são todas as esposas que têm esse apoio, né? Nós sabemos que tem famílias que não compartilham às vezes a mesma fé, que às vezes o pai, a direção do pai não é uma direção bíblica, né? Mas ainda assim isso não muda a palavra de Deus, né? E nós somos abençoadas quando a gente reconhece essa hierarquia, quando a gente se submete a esse arranjo. Tem um trecho do livro Boas Esposas, da Louisa May Alcott, que eu gosto muito. Para os que viam tudo de fora, as 5 mulheres enérgicas pareciam governar a casa. E de fato, era esse o caso em muitos aspectos. Mas o quieto e estudioso, sentado entre seus livros, ainda era o chefe da família, a consciência doméstica, a âncora e o conforto. Pois a ele as mulheres ocupadas e ansiosas sempre se voltavam em tempos difíceis, tendo, no sentido mais verdadeiro dessas palavras sagradas, por marido e pai. Além dessa aceitação, né, da hierarquia, além de você reconhecer quem lidera a dança, ter isso em mente, ter isso claro, a gente precisa entender que a beleza da dança, ela tá na disciplina, ela tá no treino, ela tá na cooperação. Quando nós começamos a nossa educação domiciliar, né, em 2017, eu confesso que era tudo um pouco caótico mesmo. Cada um ia para um lado, né? Nossa dança era bastante desengonçada. A nossa primeira grande dificuldade foi na linguagem, né? E eu não tô dizendo aqui da nossa língua portuguesa, tô falando da linguagem da fé. Cada um falava uma língua, né? As meninas vinham do sistema escolar, cada uma na sua série específica, né? Acostumadas a conviver com seus pares. Eu tinha uma rotina de trabalho e de conciliar a casa, o cuidado com elas, mas estava muito longe dessa realidade que eu tenho hoje com elas. A gente tinha um tempo um pouco restrito, né? E o tempo que sobrava, assim, em família, nós gastávamos muito tempo ali desconstruindo as falácias, né? Que elas acabavam recebendo, elas acabavam sendo expostas ao longo do dia, né? Os pais que tiveram a experiência de mandar os filhos para a escola sabem do que eu tô falando. Uma disputa aí pela atenção dos nossos filhos muito grande, né? E como sobra pouco tempo para nós, porque a gente tem que conciliar com tudo, né? Era bem desgastante, né? Então a gente tinha esse problema aí na comunicação. Cada uma, a gente não sabia quem ouvir, né? Então eram muitas vozes e uma dificuldade aí de alinhamento. Então foi necessário tempo, disciplina, treino, né? A gente começou mudando hábitos na nossa casa. Então aquela leiturinha que a gente fazia só um pouquinho antes de dormir, que era o tempo que sobrava, a gente passou a gastar mais tempo, sentar no sofá, fazer um café juntas, ler um livro juntas. No começo elas não gostavam, no começo elas não prestavam atenção. Pra mim era muito difícil também, ficar horas ali, um tempo, né, ali sentada, lendo. Eu vinha de uma rotina também muito agitada, né? Eu viajava 1 hora pro trabalho, voltava. Os dias que eu ficava em casa com elas, eu queria aproveitar para fazer tudo que eu pudesse, né? Então era difícil para mim também, né? Esse exercício de parar, de ler um livro, de explicar. Aí você olhava para uma, tava lá deitadona, assim, no sofá. Aí você olhava para outra e tava assim.
Aí você perguntava, entendeu? Ninguém tinha entendido nada, não tinha nem prestado atenção no que você tinha lido. Fomos construindo novos hábitos, né? Então o hábito da leitura em família, o hábito de tomar as refeições juntas, que a gente sempre tomou, mas eu confesso que assim, tinha aqueles dias de correria, sai correndo para levar pra escola, sabe? Deixava ligar a televisão. É um caos, a gente sabe. Até a maneira como a gente conversa com eles é diferente, porque você tá sempre na pressa, é sempre, olha, vai atrasar, corre, pega a mochila. Não tinha harmonia nenhuma. Então, aos poucos, a gente passou a fazer atividades de casa juntas. Então, a gente tinha mais tempo agora, né? Nós estávamos o dia todo juntas. Então, elas passaram a me ajudar no serviço de casa, passamos a gastar um tempo na cozinha, fazer um bolo juntas, aprender a cozinhar. Então, coisas que geralmente eu precisava fazer na correria, agora, não, peraí, né? Leva um tempo, tá? Pra eu me dar conta de que elas eram o meu principal trabalho, o meu principal serviço, né? Que elas eram o centro daquilo que eu tava fazendo, né? No começo ainda tinha aqueles momentos que eu me via correndo para terminar tudo. Mas aos poucos, né, essas mudanças, elas foram sendo ali implementadas, né, no nosso lar. Então, aqueles horários que eram difíceis de leitura já passaram a ser mais prazerosos, elas já gostavam de estar ali junto, a gente já começou a se comunicar melhor, né? Então, a harmonia, ela começou a fazer parte ali da nossa rotina. Não adianta a gente falar, né, de harmonia, de dançar a mesma música e desconsiderar quem nos traz o vínculo e a harmonia, né? Então demorou um pouquinho para eu entender que não era só uma questão de conhecimento, né, de ler, de estudar, mas que a fonte era o Senhor, né, e que eu precisava correr para Ele. Então realmente houve um reavivamento espiritual no nosso lar, né? Começando pela posição que a palavra passou a tomar na nossa vida, né? Então ela passou a ser o centro do nosso estudo, o centro do nosso tempo juntas. Não dá pra falar que é só um aglomerado de regras ou de mudanças de hábito que vai te trazer harmonia. Métodos mirabolantes, 5 passos para um homeschooling perfeito, né? Não tem, isso não tinha currículo perfeito, né? Mas existia e existe, né? Um Deus pessoal que tava, né? Que tá ali diariamente, que a gente pode correr para Ele. Senhor, não tô dando conta, né? Quantas vezes eu paro e falo, Senhor, não tô conseguindo desenvolver isso. E ali no dia seguinte, né, vem um livro, outro livro, parece que as coisas vão fazendo sentido. Então isso é muito real, né? Então foi aí que a gente começou a gozar dessa liberdade na nossa dança, né? A gente tem às vezes um conceito de liberdade, né, de que liberdade é fazer o que a gente quer. Mas a liberdade, ela vem com a disciplina. A disciplina, ela não sufoca, mas ela dá força e torna a beleza possível. As limitações impostas pela vida familiar é justamente o que nos traz a liberdade que a gente precisa para dançar de uma forma harmônica, né? Sem isso a gente fica solto, né? Essas restrições da vida familiar, elas são importantes. Elas são importantes para nós, como mãe, quando a gente se submete a elas, a gente consegue essa harmonia, né? Então você se submete a um planejamento, a rotina, isso é saudável, né? E para as crianças, né? Quando a criança está muito solta, as meninas costumam falar aqui, mamãe, férias é muito legal, mas olha, é terrível voltar. Porque a gente volta, a gente não lembra de nada, demora para pegar. Então, às vezes, elas até ficam meio entediadas nas férias. Então, assim, depois que nós, né, começamos a nossa rotina de educação domiciliar, essa participação das meninas, aos poucos elas foram entendendo a importância de cada uma delas dentro da família, né? Hoje em dia as crianças, elas passam tanto tempo, às vezes, fora do ambiente domiciliar, que elas não se encontram, elas não se acham, né? Parece que elas estão ali só para ser servidas, né? E não é verdade. E eu percebo isso nas meninas, que aos poucos elas foram vendo o lugar delas na família. Quando nasceu nossa terceira filha, né, a Liz, elas tiveram que dar espaço, né, para um bebê. Elas
tiveram que amadurecer, que colaborar, que ajudar, né? Então, tudo isso faz parte do aprendizado, né? Não adianta achar que é só uma questão de um currículo muito bom, sentar, estudar, né? Mas o que traz essa rotina de dançar a mesma música é você incluir as crianças realmente no funcionamento da casa, né? Elas precisam entender que se elas faltarem com a responsabilidade delas, vai sobrecarregar outra pessoa, né? Então, eu tenho percebido que aos poucos elas estão aprendendo essa lição e a gente tem colhido bons frutos nesse sentido. Finalmente, eu gostaria de te encorajar, né? A gente está vivendo um período onde nós somos expostos há muitas rotinas, né, de outras famílias que compartilham as suas rotinas. Isso é muito bom, né, por um lado, que a gente tem condição de aprender muita coisa, né? Eu lembro quando eu comecei, eu não tinha muita referência e isso foi muito difícil pra mim. Então, de uma certa forma, esse compartilhar das pessoas é muito saudável, né? Ajuda. Por outro lado, a gente acaba sendo exposto a muitos ideais de família, que eu não acho nem que quem compartilha faz de propósito, né? Mas às vezes a gente acaba pintando um quadro da vida familiar de outras pessoas como, nossa, perfeito. Parece que todo mundo tem uma regra infalível, parece que todo mundo encontrou o currículo perfeito, parece que todo mundo tem o melhor método, né? Pra tornar a sua vida perfeita. E a gente precisa entender que a música de cada casa é diferente. Não dá pra ficar se comparando. A gente precisa aprender a buscar, junto com o nosso marido, né, qual é a música da nossa casa. Qual é o ritmo que a gente vai ter que dançar. Uma família é diferente da outra, os filhos são muito diferentes entre eles, o que funciona para um não funciona para o outro. Os métodos são inúmeros, mas tem uma coisa que nós não podemos ignorar, que existem princípios, né? E esses princípios, eles estão nas escrituras, e esses princípios devem nos guiar. Então não há regras prontas, né? Mas tem esses princípios estabelecidos na palavra de Deus para nós, que se nós formos fiéis em segui-los, nós certamente conseguiremos aí uma bela dança para nossa família, né? Seremos abençoadas, encontraremos alegria, né? E satisfação nessa missão que a gente está desempenhando. E eu gostaria de concluir a nossa conversa com 2 citações. Mais uma da Elisabeth Elliot, que eu li recentemente, que eu gostei demais. Nada que vale a pena ser feito jamais foi realizado apenas por meio dos sentimentos. É preciso ação. É preciso colocar um pé na frente do outro, percorrendo o caminho que vocês juntos concordaram em percorrer. E o outro trecho, né, para finalizar, é o trecho do livro Boas Esposas, da Louisa, onde a senhora Marty tá dando um conselho para a filha, né, que acabou de casar, ou que tá prestes a casar, né, a filha mais velha. Ela fala assim: esse é o segredo da nossa felicidade em casa. Ele não deixa que os negócios o alienem dos pequenos cuidados e deveres que nos afetam a todos. Eu tento não deixar preocupações domésticas destruírem meu interesse por suas atividades. Cada um faz sua parte sozinho em muitas coisas, mas em casa trabalhamos juntos sempre. Então esse é o princípio que nós temos experimentado aqui e que tem nos proporcionado uma rotina de uma casa que dança a mesma música. E eu espero que você encontre essa harmonia no lar enquanto desempenha essa linda função, essa linda missão que Deus nos deu, né? De mãe e ainda educadora dos nossos filhos, tempo integral. Que Deus te abençoe. Põe tua mão